Olá! Estamos iniciando mais um episódio da nossa websérie Infraestruturas, uma perspectiva de 360 graus. Eu sou Luiz Afonso Sena, engenheiro civil, professor e PhD em transportes. O episódio de hoje, nós vamos estar abordando questões que são extremamente relevantes e atuais, que é a sustentabilidade da infraestrutura e a resiliência dessa infraestrutura para enfrentar os grandes desafios climáticos ambientais contemporâneos. E eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre talvez seja um grande emblema, um grande case aí que nós temos aqui no Brasil, que aconteceu em 2024, no estado aqui do Rio Grande do Sul, em que o estado sofreu um episódio de evento climático extremo, de grande repercussão, porque afetou toda a economia do estado e, por consequência, a infraestrutura. Então, as torres de transmissão de energia, as rodovias, ferrovias, etc., tudo acabou ficando embaixo d'água, sendo que parte dela foi totalmente levada pelas enchentes. E isso se constitui num emblema, num paradigma, vamos dizer assim, para todo o país, na medida em que isso provavelmente vai acontecer em outros lugares. Não é provavelmente, certamente vai acontecer em outros momentos, em outros lugares do país. Então, que se aprenda com as lições, e que são muitas, que foram deixadas com esse episódio. O primeiro deles é a necessidade de que todos os agentes, todos os stakeholders que compõem a nossa sociedade estejam imbuídos do mesmo espírito, que é prover essa infraestrutura, a recompô-la o mais rapidamente possível. Isso significa que o governo federal, o governo dos estados e municípios, trabalhando tudo de forma conjunta, as forças privadas, as forças da sociedade, todas envolvidas, para que se reconstrua. Então o Estado passou por este processo, né? E aí a gente, olhando com um pouco mais de detalhe, a gente acaba vendo que existe, na realidade, 3 formas de se recompor infraestruturas e deixá-las como elas precisam estar. A primeira são os arranjos comunitários. E aqui no Rio Grande do Sul aconteceu arranjos extremamente interessantes. Por exemplo, uma comunidade na serra aqui do estado, na Serra Gaúcha, né, em Nova Roma do Sul, a comunidade se mobilizou porque ia demorar o estado, o município, enfim, reconstruir uma ponte que finalmente foi levada, e eles juntaram recursos, mobilizaram técnicos e conseguiram, em menos de 140 dias, reconstruir uma ponte, né, para que a economia daquela cidade continuasse acontecendo, que era perto da período de safra e coisas do gênero. Então, essa é uma das formas. Só que a gente sabe que tem uma capacidade, um limite, tanto econômico como técnico, de se fazer isso só com esses arranjos da comunidade. Bom, a segunda forma é usando os recursos públicos. Mas aí a gente cai no que a gente sabe que é histórico aqui no nosso país, né? Quer dizer, a quantidade de coisa que se tem que fazer com um orçamento que é limitado acaba atrasando, não tendo, etc. Então fica muito difícil esta recomposição com esses recursos. E a terceira forma, que eu diria que hoje as infraestruturas de energia, comunicações e assim por diante, rodovias, são privadas, são concessões. Então nós tivemos também iniciativas dentro das infraestruturas que operam sob a forma de concessão. E tivemos um case em particular que chamou a atenção do país e do mundo, que foi o aeroporto de Porto Alegre, que ficou 6 meses paralisado. Agora imaginem um estado com a força econômica do Rio Grande do Sul, né? O aeroporto, que é a principal porta de entrada e saída de produtos de alto valor agregado e de pessoas, da comunicação com o mundo globalizado, ficar 6 meses. Então o aeroporto ficou embaixo d'água. Bom, então como é que se recompõe isso? Bom, aí existe algo que eu acho que é muito importante da gente destacar. Esses contratos de concessão, eles alocam riscos, então a gente sabe de quem é a responsabilidade. No caso de um evento climático desta dimensão, ele é, na realidade, força maior. Então a responsabilidade é de quem contratou, do Estado, do governo, né? Então, tem que reequilibrar o contrato para consertar o que foi feito, né? Consertar os danos que foram causados. Bom, e um outro caso que também coloca como emblema, né, da mesma e talvez maior dimensão ainda, é de uma rodovia em particular aqui no estado, a RS 287.
é que é uma rodovia que atravessa o estado do Rio Grande do Sul, e toda a chuva que veio da serra pegou no sentido transversal toda a rodovia. Então, todo o volume de água, que era absolutamente gigantesco, levou completamente boa parte da rodovia, fez com que ela praticamente desaparecesse, né? E aí aqui eu apresento e aproveito para mostrar, que eu acho que é muito interessante, né? Um vídeo que mostra, então, aparece o drone ali mostrando, para a gente ver a extensão, né? E a profundidade dos danos causados. Então foram só nesse trecho, mais ou menos, que está aparecendo, que vocês podem ver aqui no vídeo, né? Foram mais de 10, 12 quilômetros que nessas condições, ou seja, a água passando, levando tudo que tinha pela frente. Então ficou muito tempo para recompor isso. Bom, e o grande desafio que nós temos então tá bem, e como é que se faz isso? Então, a resiliência, que é o próximo ponto aqui a destacar, né? A resiliência é exatamente ter que reconstruir essa rodovia, só que agora em padrões que suportem possíveis chuvas como estas, em que o período de recorrência é menor. Ou seja, antes a gente imaginava que chuvas como essa aconteciam a cada 200, 300 anos. E a novidade é que chuvas como esta agora acontecem talvez a cada 40, 50 anos. Só que a gente não sabe nunca quando vai acontecer, que pode ser amanhã. Então, o grande desafio hoje é a gente, então, reconstruir essa rodovia em novos parâmetros de resiliência, que significa o quê? As pontes provavelmente têm que ser mais altas, o material utilizado na via, na base, né, na subbase da via, tem que ser materiais mais resistentes ou mais porosos, enfim, tecnicamente tu precisas adequar para que quando houver, não é se discutir se vai ter novos eventos como esse, é quando vai ter, e nós estamos preparados. E do ponto de vista, então, dos arranjos que os contratos precisam ter, e eu acho que essa é o grande aprendizado de tudo que eu vou tentar aqui colocar para vocês. É exatamente que, no caso das outras infraestruturas, como energia, comunicações e assim vai, se precisa ter, então, nos contratos, isto já de alguma forma melhor definido. Então, para quando acontecer, a gente já estar preparados para que as coisas aconteçam, que os tempos dos reequilíbrios dos contratos sejam menores, mais eficientes e que as coisas aconteçam de uma forma muito mais ágil, né? Para que a população possa receber os serviços e tenha, por exemplo, aquela rodovia disponível o mais brevemente possível, nas condições como ela tem que estar. Então, esse caso, né, que está sendo tratado, e que bom que parece que está andando bem aqui no estado, ele deve ser visto, inclusive, para todo mundo aí no país, nas outras cidades, nos outros estados e tal, porque vai acontecer a mesma coisa. Então, o segredo é estarmos preparados. Quando a gente visita alguns países que já tem terremoto, que tem algumas catástrofes assim que fazem parte da vida e da história desses povos, eles estão bem melhores preparados, né? Então, vai no México, ou vai nesses lugares que tem terremoto, o pessoal sabe como é que faz, sai todo mundo caminhando, etc. Tem um treinamento para enfrentá-los. Esse é o desafio. Antes a gente achava que no Brasil aqui nós estávamos protegidos de tudo. Não, agora tem ciclone que destrói cidades, né? Tem chuvas extraordinárias que destroem a nossa infraestrutura. No caso dos nossos episódios, nós temos sempre o nosso número, que é aquele númerozinho que a gente dá para fazer a gente pensar um pouquinho sobre ele. E o número de hoje é um número bilionário. Não, deixa eu corrigir. Trilionário. O número é 985 bilhões de reais. Dando uma arredondinha, 1 trilhão de reais. O que é isso? 1 trilhão de reais, pessoal, são os investimentos que nós precisamos ter no Brasil em saneamento para que até 2033 nós possamos atingir as chamadas metas de acesso universal. Qual seja, 100% do esgoto produzido no país, industriais, urbanos, né, os resíduos, o esgoto, seja tratado. Isso chama-se civilização. Então,
Para nós sermos um país civilizado, como eu atrevia a dizer dessa forma, em 2033, né, nesse setor que gera doenças, caso não seja, né, nós precisamos investir R$ 1 trilhão. Os arranjos para isso estão aí. Existem as concessionárias que estão investindo, têm compromissos de investimento em troca de uma tarifa. Então nós estamos avançando. Acho que estamos avançando e espero que realmente em 2033 a gente receba, né, um diploma civilizatório. E para finalizar, vou deixar aqui uma dica, que é outra característica aqui da nossa websérie, né? E a dica de hoje é o seguinte: o Global Infrastructure Hub. O que significa isso, né? Nós temos lá o PPIAF, que é uma agência lá vinculada a esses organismos internacionais, entre os quais o Banco Mundial, e que ele tem aqui, e aí fica aqui a dica, que é acessar aqui. Então temos aqui acessar, que é o link, né? Em que tem uma série de informações sobre essas questões aí de transição climática, né? Que eu insisto, é talvez o grande tema contemporâneo com o qual nós temos que viver. Precisamos ter um planeta que continue tendo a capacidade de produzir oxigênio para que a gente possa respirar e criar os nossos filhos e os nossos netos. Muito obrigado, nos encontramos então no nosso próximo episódio. Até lá!